Amados, eu não sei se você parou para pensar um pouco. Se Jesus não tivesse ressuscitado, que tipo de cristianismo que nós estamos anunciando? Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Nós anunciamos vida eterna, nós anunciamos um Cristo que vive. Existem muitas religiões, Buda, Confúcio, Maomé, eles não oferecem nada na eternidade. Até pregaram a eternidade, mas eles morreram, foram sepultados, não ressuscitaram, seus restos mortais estão além do túmulo. Mas o nosso Jesus, o túmulo dele ali em Israel, está vazio. Está vazio. Ele vive. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Abriu sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 12, versículo 1. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A cabeça com as pernas e com a frissura, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, nós vivemos uma época, até mesmo chega num comércio e a pessoa pergunta assim: você quer comprar um de primeira ou de segunda? Você quer comprar um verdadeiro ou um tabajara? Você quer comprar uma réplica perfeita ou você quer uma coisa original? Não é assim muitas vezes que as pessoas têm. E não é diferente, amado, quando nós encontramos nessas datas. Você observa que o coelho e o chocolate tentam cobrir algo, a Páscoa falsa,
tentando cobrir a verdadeira a Páscoa verdadeira. Porque a Páscoa verdadeira não é coelhinho, não é chocolate. E é uma coisa sem lógica e as pessoas aceitam de bom grado. Coelho bota? E ainda chocolate? Se fosse assim, tem um punhado de gente que gosta de chocolate. Já estava com criame desses coelhos que botam chocolate. Gisele já botava na tua cozinha, já botava o chocolate, já abria para a panela. E vamos lá, rechear bolo, fazer bombom, tá? Então é uma mentira, uma falsidade que tenta cobrir uma verdade. E você vê muitas pessoas, amado. Meu Deus, eu passei muitas das vezes ali na frente da Cacau Show, que bom chocolate, tinha fila de pessoas. No mercado as pessoas disputando os ovos de chocolate ali. Eu fico imaginando, será que eles vão disputar um local logo pela manhã de Páscoa, que Jesus citou para ele estar na presença do Senhor, adorando e glorificando, dizendo: Jesus, obrigado que o Senhor ressuscitou? Não, amados. Ele acredita mais numa mentira e transforma a Páscoa em ovo de chocolate e assados o almoço. Então há uma grande diferença entre o verdadeiro e o falso. E hoje o ser humano é tendencioso a acreditar em uma mentira. Eu quero dizer para vocês, e não duvide disso, que em 2018 pode aparecer uma pessoa dizendo: companheiros e companheiras, quero dizer para vocês que tudo que falam de mim é uma mentira, é um engano, eu sou candidato a presidente da República. E as pessoas: é verdade, ele é sério, tem a minha vida antes disso aqui, agora com esse homem. Acreditam que vai aparecer um punhado desses corruptos mentirosos aí, falando mentira e as pessoas acreditando. E quando nós falamos a respeito do verdadeiro Jesus Cristo, a verdadeira ressurreição, a verdadeira palavra do Senhor, as pessoas começam a trazer dúvidas. Como eu falei de manhã aqui, existem várias teorias com respeito à morte e à ressurreição de Jesus, tentando dizer que Jesus não ressuscitou, dizendo até mesmo que Jesus teve um desmaio e foi sepultado vivo. Agora, como que uma pessoa que passou uma noite, um dia, foi chicoteado, foi pregado na cruz, ele teria condição de sair daquele túmulo e rolar aquela pedra? Isso é um absurdo. E tem pessoas que acreditam. Mas eu quero dizer para você que nessa noite nós queremos trazer sobre a verdadeira Páscoa. É o tema dessa palavra nessa noite, a verdadeira Páscoa. Quando nós lemos essa palavra, o Senhor anuncia para Moisés o que ele ia fazer. A palavra Páscoa significa passagem. É o que ele fez, trazendo morte a alguns primogênitos que não tinham a marca do sangue, e trazendo vida para aqueles que tinham a marca do sangue nos umbrais e nas vergas das suas casas. Os judeus comemoram a saída do Egito, a Páscoa. Nós, os cristãos, em memória e morte do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa, amado. E vocês, pais, ensinem seus filhos crescerem dessa forma. Nós não estamos proibindo você de comprar chocolate para os seus filhos, mas não precisa exatamente dizer assim: tem chocolate aqui, mas vai só comer no dia da Páscoa. Não, dá qualquer dia para ele. Antes da Páscoa, eu tenho um bebezão de 27 anos que já queria chocolate. O bebezão queria, e ainda exigia que tinha que ser Kit Kat. Mas vai qualquer dia, para quê? E nada. As crianças de manhã, quem veio de manhã ganharam. À noite não tem. Nada de forma de ovo de Páscoa.
nada que lembre. Nós temos que mostrar algo, que mostrar a cruz, mostrar a ressurreição de Jesus, a verdadeira Páscoa. Em memória, nós comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa sempre foi celebrada após pressões, amado. Se você observar a Bíblia, você vai encontrar que o povo de Israel, eles não conseguiam comemorar todos os anos a Páscoa. Quando eles, depois que saíram do Egito, que eles comemoraram essa Páscoa, 40 anos depois, Josué comemorou sob pressão a Páscoa. Depois de Josué, teve um rei, que essa foi a maior Páscoa comemorada. Eu não dou um chocolate para aquele que sabia o nome desse rei, que comemorou a maior Páscoa de toda a história do povo de Israel. Alguém pode dizer o nome dele? Josias. Eu falei que não dava um chocolate. Josias novo, ele comemorou a maior Páscoa que pôde. Então sempre sob pressão a Páscoa, sempre de uma forma pressionada. Então, amado, não é diferente nos nossos dias. Para nós comemorar a Páscoa, olha, amado, é um prazer. Eu falo para você que eu vinha molhando com tudo, mas eu queria estar de manhã aqui. Eu queria, o meu desejo seria, estar lá em Israel, diante daquele túmulo, e chegar ali e saber que está vazio, e gritar bem alto: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Quantas vezes, amado, que para nós fazemos sacrifício, mas para Jesus arrumamos muitas desculpas. Quando a igreja vencer este mundo, nós comemoramos a maior Páscoa. Sabe aonde que nós vamos comemorar essa Páscoa? Lá no céu, o Cordeiro de Deus vai estar servindo para nós. Nós estaremos com o Senhor. Aí sim, não haverá mais coelhinho de Páscoa, não haverá ninguém disputando chocolate, mas nós estaremos juntamente com o Cordeiro de Deus. Amado, o versículo 14 diz assim: e esse dia vos será por memorial, celebrareis por festa ao Senhor através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O Senhor colocou algo que não pode parar, não é algo só para os judeus, é para nós. É para nós, é estatuto perpétuo. Tinha que ser transmitido de pai para filho, para manter acesa a chama da fé num Deus libertador, amado. Todos os anos na família eles se reuniam. O que é isso, pai, que o senhor está fazendo aqui? Matando esse cordeiro, fazendo um churrasco. E Deus é sábio, porque carne de cordeiro cozido não presta, mas assado é bom demais. Assado é bom demais, no sal grosso ainda, só no sal. Campanha no sal grosso. Assado ali. O que você está fazendo, pai? É a Páscoa. Mas o que é Páscoa? A Páscoa é o seguinte: quando nós estávamos lá no Egito, o Senhor fez assim. O Senhor mandou que nós matasse cordeiro, tirasse o sangue, marcasse as vergas e o umbral, os umbrais e a verga da porta com o sangue. E à noite, meia-noite, o anjo passou ali aonde não tinha essas marcas. Os primogênitos foram mortos. Por isso nós estamos comemorando, meu filho. E você, quando crescer, vai fazer a mesma coisa com a sua família. É um ensinamento. É exatamente isso, amado, que nós estamos fazendo. Se você não veio logo de manhã, esta noite você vai falar para os seus filhos, para sua filha, para o seu filho, diz assim: sabe o que aconteceu? Sabe o que significa aquela cruz? Mãe, por que aquela cruz está lá vazia? Por que essas encenações? Por que fala tanto da ressurreição? Você vai explicar dizendo o seguinte: que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo. Esse é a Páscoa, todos os anos. Não é esse chocolate que o pai e a mãe compram para você, isso é para você se alimentar. Mas a Páscoa verdadeira não é coelho, não é chocolate, é Jesus ressuscitado. O cordeiro tinha que ser de 1 ano e sem defeito. Explica, amado. Olha bem, de pai para filho. Olha, filho, é o seguinte: quando você crescer e for pegar um cordeiro, tem que ser de 1 ano, sem defeito.
sem defeito, tem que ser perfeito. Não pode oferecer de outra forma. É algo perfeito, tem que ser. O cordeiro tinha que ser de 1 ano. Amado, o que você tem explicado para os seus filhos quando pequeno sobre a ressurreição? E não venha me dizer que eles são tão pequenininhos que eles não entendem. Solta um celular e um tablet na mão da Isadora, dessas crianças menorzinhas, para vocês verem. O que eles fazem? Daqui a pouco estão lá no YouTube, sabe, quer os vídeos que quer, não faz? Se eles podem fazer isso, eles entendem o que é a ressurreição. Comece a ensinar o menino. Era isso que o povo de Israel fazia. Ensinava as crianças a forma que devia ser. Tinha que ser de 1 ano e perfeito. Amado, a Bíblia diz assim, que quando Deus olhou na terra não viu um justo sequer. Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, isso estava no projeto do Senhor. Quando Ele criou o mundo, Ele já tinha o projeto, que chegaria um momento aonde Ele teria que vir e morrer, pagar um preço alto. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem defeito, porque a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas não pecou. Era algo perfeito, era algo sem mancha. Ele estava pronto para morrer na cruz do Calvário, como sacrifício vivo, um sacrifício perfeito. Não precisava mais estar sacrificando ovelha. Ele foi o único suficiente sacrifício para perdão dos nossos pecados. Ele é a Páscoa perfeita. Ele está vivo, amado, mas continua o sangue derramado na cruz do Calvário, o mesmo efeito, aquilo que purifica todo o pecado, aquele que perdoa o pecado daqueles que aceitam, daqueles que reconhecem Jesus como Filho de Deus e o seu Salvador. O sangue do Cordeiro salvou os israelitas da morte. Amados, quantas vezes você olha, vai ler o livro de Levítico, tem alguém, a maioria não gosta de ler o livro de Levítico. Pastor, é um negócio muito chato, é um negócio que matança daqui, sangue para cá e vira daqui. Amado, mas tudo aponta para Jesus. Eles tinham que matar o cordeiro, tirar o sangue do lado e chegar na porta da casa deles, nas vergas e no umbral, cima, marcar com o sangue. Tinha que ser dessa forma. O sangue do cordeiro salvou os israelitas, era a marca. Lembra de Raabe, a prostituta? Quando os espias, ela salvou os espias pediram assim: coloque essa fita vermelha, essa fita escarlate, marcando a sua casa. Ali tinha uma marca também, como o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus derramou todo o seu sangue, todo o seu sangue, para perdoar os nossos pecados. Pastor, como que o senhor sabe que Ele derramou todo o seu sangue? Amado, a própria medicina hoje comprova isso. Quando o sangue sai misturado com água, quer dizer que não há mais sangue no corpo dessa pessoa. E foi exatamente isso. E o soldado, conferindo, feriu o lado, e ali saiu sangue misturado com água. Ou seja, Ele derramou todo o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Mas para que Ele morreu? Eu nem estava ali, eu não fiz nada, nem tinha nascido naquela época. O sacrifício é tão poderoso que chegou à nossa geração e chegará a outras gerações se for preciso, amado. Foi tão perfeito esse. Mas o que eu fiz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Pode dizer para o teu companheiro: você é um pecador. É pecador. Mas mesmo que aceitamos Jesus, sim, somos pecadores regenerados. Não tem ninguém perfeito aqui. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. A partir do momento que você conhece a Jesus, o pecado na tua vida é um acidente. Você sabe quando vai acontecer um acidente? Não. Acontece acidente todos os dias na tua vida?
A Bíblia diz, João escrevendo na sua carta, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Amado, tem muitas pessoas, parece que brincam do pecado, brincam com o pecado. Peca aqui, perdoa, peca aqui. Amado, nós não devemos ter prazer no pecado. Eu não devo fazer nada que venha desagradar a quem você ama. Quantos amam a Deus aqui? Quantos amam a Jesus? Amado, se nós amamos de verdade uma pessoa, nós iremos maltratar, vamos fazer alguma coisa que venha entristecer essa pessoa? Se você ama de verdade o seu esposo, ou o seu esposo ama de verdade a sua esposa, fará alguma coisa que venha entristecer? Não. Se ama de verdade, vai querer proteger, cuidar, e jamais vai trair. Amado, se nós amamos de verdade Deus, a Jesus Cristo pelo seu sacrifício, nós jamais iremos trair. A igreja é chamada a noiva de Cristo, não é isso? Então se a noiva venha trair, venha fazer alguma coisa, vai trair com quem? O inimigo, para não dizer o nome dele. A pessoa que o trai com o inimigo, entristecendo o coração de Deus. Como eu falei esses dias atrás, Deus, no livro de Oséias, quando eu preguei aqui, Oséias representa o verdadeiro amor de Deus. Come a sua esposa, o traía, foi procurar outros homens, e Deus disse assim: vai buscar a sua esposa. E ele pagou um preço de escrava, porque ele amava a Gomer. Deus, ele nos ama tanto, amado, que ele vive à procura, mesmo quando nós estamos errados. Quando nós traímos, Deus diz assim: eu te amo, eu te perdoo. Eu quero dizer para você que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Cordeiro Jesus Cristo derramou seu sangue para salvar a humanidade da morte eterna, amados. A morte eterna. Amados, nós que servimos o Senhor, entregamos nossa vida, nós não sofreremos a morte eterna. Podemos sim morrer, o nosso corpo ir além túmulo, mas nós temos uma esperança que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, porque Jesus ressuscitou. Ele é a prova que todo aquele que morre em Cristo Jesus irá ressuscitar. Eu falei de manhã que quando Jesus ressuscitou, foi o primeiro. A Bíblia diz nos 4 evangelhos que algumas pessoas que tinham morrido, as famílias receberam essas pessoas vivas, ressuscitaram. Por que Jesus fez isso? Fez para mostrar para as pessoas o poder que ele tem, que não só foi ele que ressuscitou, mas essas pessoas também ressuscitou, mostrando para nós, se nós morrermos com Cristo, aquele túmulo também não vai segurar. Imagine aquela cena, o Senhor mandando os seus anjos, tocando as trombetas nos 4 cantos. Nós vemos, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles túmulos pode ser bonito, pode estar debaixo da terra, daqui a pouco eles se abrindo, ficando vazio. Nós vemos os ossos movimentando, juntando osso com osso, juntando nervo com nervo, aquelas pessoas ressuscitando num corpo glorioso, dizendo: morte, você não me venceu, eu sou de Cristo Jesus, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu ressuscitei e subirei com o Senhor. Quantos creem nessa palavra, amado? Glorifique ao Senhor, porque um dia você estará com o Senhor. Essa é a segurança que temos. Se você nunca observou, o dia que você estiver num velório de uma pessoa crente, observe o semblante dele. Não precisa nem a funerária fazer maquiagem, porque hoje faz uma maquiagem bonita ali, né? Ajeita ali, deixa aquilo que era feio fica bonito naquela hora. Não precisa nem fazer maquiagem.
o semblante dele é diferente. Já vimos pessoas, amado, na hora da morte dizendo: eu tô chegando, eu tô alcançando aquele semblante feliz. Pessoas que estavam indo, levando para o hospital, falando: não adianta levar, que eu já estou indo com Cristo. Jesus veio me buscar, alegre e feliz. Agora você olha para a pessoa que não tem Jesus, olha para a aparência dele para você ver. Alguém aqui já viu uma pessoa sem Cristo morrer? Levanta a mão, você que já viu. Há uma agonia, não é uma agonia? Muitas delas faz até as necessidades na roupa. Por quê? Porque ela está vendo o lugar para onde eles estão indo. A garantia: Jesus não está mais na cruz, não está lá no túmulo. Ele ressuscitou e Ele prometeu: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meu amado, quando você vê um pai, uma mãe, nós choramos, temos tristeza sim, porque nós estamos deixando uma pessoa. Mas eu quero dizer para você que você pode olhar com feliz, logo nós vamos se encontrar. Tinha um rapaz ali em Cianorte, era tão perturbado esse rapaz, a mulher muito crente. Ele ficava perturbado, endemoniado. Muitas vezes chegava o próprio diabo levar na porta da casa de madrugada a ele. Tão terrível. Urrava e comia grama. Ele foi liberto, aceitou o Senhor Jesus. Teve um AVC que ele só sabia rir, ele só dava risada. E cada vez que eu chegava a levar a ceia para ele, ele dizia assim para mim: vou chegar primeiro no céu, hein? Ele dizia: vou chegar primeiro no céu. Amado, ele morreu sorrindo, dizendo para a esposa, para os filhos, dizendo: eu vou chegar primeiro. A esposa dele é uma mulher de fé, abençoada. Teve uma vez conosco aqui cozinhando, chama a irmã Nadir. Ficou agora recente 40 dias na UTI, teve 3 AVC, 40 dias na UTI. O dia que eu estive ali, eu entrei na UTI para orar para ela. Eu voltei para minha esposa e falei assim: ó, ela não me conheceu, e eu não sei se ela vai viver. Sexta-feira tinha uma ligação, mas eu estava no andaime, não deu para mim descer. Depois eu vejo. Depois a filha dela passou a mensagem que ela queria falar comigo. Eu liguei para ela, mano. Sabe que uma pessoa que tem 3 AVC falar normalmente, e ela falou assim: eu estou fazendo umas fisioterapia, que minhas pernas estão muito inchadas, mas eu quero ir para me dar o testemunho, amado. Isso é o Deus que nós servimos, amado. Você crê nisso, amado? Além de Ele ressuscitar, Ele é um Deus que prometeu estar conosco. É um Deus que cura, que liberta, que transforma o mais vil pecador. Por mais que uma pessoa seja, quando ele recebe esse sangue de Jesus, quando ele aceita Jesus, nunca mais ele é o mesmo. Ele é transformado pelo poder do Senhor, pela sua palavra, amados. Então há um jeito. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem um jeito. Para Deus tem um jeito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente pensando assim: fulano não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Amados, se nós dessemos o microfone para a pessoa testemunhar aqui, era um testemunho diferente do outro de transformação que o Senhor fez. Mudou a vida. O sangue era a marca de proteção, amado. A carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 14 diz: vendo o sangue passarei por cima. Vendo o sangue passarei por cima. O sangue de Cristo nos marca que somos dele. Você é dele, amado. Você pertence a ele. Mas eu não tenho sangue, você não está vendo, mas você tem uma marca, você tem um selo. A Bíblia diz que o Senhor sela aqueles que são seus. Ele sabe o que são seus e é selado. Ele é marcado pelo sangue do Cordeiro. Nem o diabo pode tocar, amado. O diabo não pode tocar nem no corpo além túmulo, amado. Não pode, porque pertence ao Senhor.
Eu tenho um amigo que ele era terrível de macumbeiro, terrível, a ponto de ele ir para o cemitério, tirar corpos e comer carne de defunto de vários dias. Sabe que ele disse que uma vez ele estava olhando para fazer esse trabalho, quando ele chegou e foi tocar naquele corpo daquela moça, o diabo disse para ele: não toque nesse corpo que não pertence a nós. Posso ouvir um glória a Deus? Diga para o teu irmão: você pertence ao Senhor. O inimigo não vai te tocar. Eu vou dizer para você, sabe que distância que ele fica de um servo de Deus que vive a palavra do Senhor? 90 metros ele não chega perto de você. Você tem a marca. Você é marcado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro era o preço para que a vida dos primogênitos de Israel fosse poupada. Tinha que morrer um cordeiro. Olha o que eles faziam no passado. Uma vez por ano, lá vinha o pecador trazendo o cordeiro, chegava diante do sacerdote e dizia para o sacerdote: eu fiz isso. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Como o sacerdote não ia matá-lo, ele matava, transferia. Ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, contava seus pecados, e ali o sacerdote sacrificava aquele cordeiro no seu lugar. Era uma transferência. Você está entendendo por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Quando você chega, você está confessando os seus pecados, Deus diz assim: você é digno de morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu não vou te matar, porque alguém já morreu por você. É isso que você tem que entender, amado. Entenda isso, valorize isso. A carta aos Efésios capítulo 1 verso 7 diz assim: temos a redenção pelo sangue. Temos a redenção pelo sangue. Redenção, a palavra redenção significa tirado do mercado de escravos. Ou seja, é um mercado, você vai, conhece feira onde se vende tudo. Esse era o mercado de escravo. Quem era o dono dos escravos era o diabo. Jesus foi a nossa redenção. Ele pagou o preço por nós. Ele nos comprou. Não pertencemos mais ao inimigo. Nós pertencemos a Deus, porque Ele pagou um alto preço por nós. E Ele não nos chama de escravo, porque diz assim: o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de meu amigo, porque eu quero ter uma intimidade com você. Eu quero conversar com você. Eu quero estar todos os dias com você. Eu estou vivo e te acompanho, porque o Senhor diz que Ele está conosco todos os dias. As vergas das portas da sua vida estão marcadas pelo sangue do Cordeiro? Será que as vergas da porta da sua vida estão marcadas pelo sangue do Cordeiro? Não espere a meia-noite. Nós temos um costume de deixar tudo para a última hora. Não espere a meia-noite. Do Egito vem e está chegando, e você pode morrer. Amados, o Senhor avisou antes de acontecer, e Moisés anunciou. Muitos egípcios creram e ficaram na casa junto com os israelitas e não morreram. E muitos israelitas não creram e morreram. Deus não faz nada sem antes avisar. O sangue daqueles cordeiros nas vergas, nos umbrais, livraram o povo de Israel da morte. Todos aqueles que crê que o sangue do Cordeiro de Deus pode livrar da morte, será salvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos crê que o sangue do Cordeiro é suficiente? A morte de Jesus é o suficiente, não precisa de mais nada. Não precisa. Tem muitas pessoas que fazem sacrifício, se corta o corpo, sobe as escadas de joelho. Não precisa nada disso. Jesus já foi o nosso sacrifício único para nos salvar. Muitas pessoas não come isso, não faço isso, não faço aquilo e mais isso, porque pensando que vai ser salvo. Não, o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. Amém?